Olá, alunos e alunas do curso de Almoxarifes de Obra, turma 1, da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Nessa videoaula, nós vamos apresentar o módulo 8. No módulo 8 é onde nós temos que fazer o projeto de intervenção. Essa videoaula eu vou apresentar com mais nuance como é que vai ser esse projeto de intervenção, mas antes eu quero apresentar para vocês a entrevista que fizemos com a gestora de recursos humanos, a Patrícia Bezerra, e em seguida eu vou apresentar para vocês também parte da nossa videoaula que nós fizemos utilizando o aplicativo Zoom, e em seguida nós vamos falar um pouco mais sobre o projeto integrador. Tudo bem? Vamos lá para a entrevista com a Patrícia Bezerra. Preste atenção que ela dá dicas excelentes para como você se comportar numa entrevista de emprego. Tudo bem? Vamos lá? Volto já com vocês. Olá, Patrícia, tudo bem? Em primeiro lugar, quero parabenizar você em participar dessa entrevista, porque a gente sabe que tempo, né? Tempo é muito escasso e você está disponibilizando seu tempo para a nossa turma, né? Para os alunos da turma Almoxarifado de Obra 1, da SEDUC. E a motivação de fazer essa entrevista foi que eu observando lá, analisando o questionário socioeconômico que eles responderam logo no início do curso, muitos deles colocaram lá que está fazendo o curso para conhecimento e entrar no mercado de trabalho. Outros informaram que queriam trabalhar, que estavam procurando emprego. Então, me veio a ideia de fazer essa entrevista para ajudá-los também nesse momento de entrevista, caso surgisse, e disponibilizar também ele um canal. A gente abriu um fórum só para que os alunos fizessem essas perguntas, né, para eu repassar para vocês. Que pena que a gente não pôde fazer essa aula juntos, né, com os alunos também, por conta do horário de cada um, que é diferenciado, mas eu abri esse fórum lá, eles participaram, né? Eu vou ler algumas perguntas que eles fizeram aqui no momento do fórum, né? Eles perguntaram qual a importância do RH para a sociedade, qual o objetivo do serviço prestado de um profissional de RH, o que não pode faltar em uma entrevista, o que devo falar em uma entrevista de emprego. Então, foram várias perguntas que eles fizeram, entendeu? E aí eu queria fazer algumas a vocês aqui, para que você explique para eles e, né, para a gente ampliar nosso conhecimento no profissional de RH. Em primeiro lugar, eu quero que você, por favor, se apresente. Eu lhe conheço, mas os meus alunos não conhecem, né? Eu sei que você é professora também do FIC, da SEDUC, de um curso de profissional de RH. Eu queria que você se apresentasse e depois a gente inicia a nossa entrevista. Tudo bem? Olá, pessoal, né? Um prazer estar aqui com vocês. E assim, vou falar um pouco da minha experiência, mas a princípio vou me apresentar. Meu nome é Patrícia Bezerra, sou psicóloga, sou especialista na área de gestão de pessoas, como antigamente se chamava administração de recursos humanos. Sou mestre em educação à distância e também, como o Francisco falou, sou professora do FIC, do curso de assistente de recursos humanos. Bom, minha trajetória nessa área é longa, né? Desde que eu me formei, eu optei em trabalhar com recursos humanos, então aí já se vão praticamente 20 anos de experiência, tanto em empresa pública quanto em empresa privada. Recursos humanos, né, como vocês já fizeram alguma menção aí, que o Francisco já tinha comentado, né, inicialmente. A primeira coisa que a gente precisa saber de recursos humanos, né, e que vocês já perguntaram realmente, qual a importância dos recursos humanos para uma empresa? RH é uma área estratégica. Quando eu falo estratégica, é uma área que ela alinha os objetivos, os interesses dos trabalhadores e os objetivos organizacionais, né? As organizações só alcançam seus objetivos por meio do trabalho das pessoas. Então, a importância dele é justamente identificar perfis adequados ao exercício profissional e que essas pessoas nesses locais sintam-se bem para alcançar os objetivos da organização. Então, o recursos humanos é importante para que ele faça esse alinhamento entre o que o trabalhador quer e o que a empresa precisa alcançar. Então, ele passa a ser uma área que vai desde o processo de admissão, né, de escolha do profissional, do melhor perfil para trabalhar,
passa pela manutenção desses trabalhadores na organização, a sua motivação, o seu desempenho, né? E o atingimento das metas e objetivos da empresa. Então, ele é importante porque ele consegue transitar entre o que a gestão quer, o que o empresário quer, e alinhar o bem-estar desse trabalhador para que a gente consiga alcançar objetivos comuns. Quando eu digo objetivos comuns, é aquele que eu alcanço o trabalhador e que eu alcanço a empresa. Ótimo, Patrícia. Eu vou fazer a primeira pergunta baseado no que os alunos colocaram lá no fórum, certo? Vamos ver aqui, vou pegar aqui a mais complexa aqui para você logo de cara. A pergunta é o seguinte, o que eu não posso falar em uma entrevista de emprego? Qual deve ser o meu comportamento? O que eu devo falar e qual deve ser o meu comportamento em uma entrevista de emprego? A primeira coisa a falar é a verdade. É você ser muito honesto com as suas informações. Participar de uma entrevista de emprego tem alguns pontos que eu vou falar de uma maneira mais genérica para vocês. Então, a primeira preocupação é tudo que estiver no seu currículo que você apresentou, você ter como comprovar. Você deve se preocupar com informações do cargo que você vai se candidatar. Então, quando eu vou para a entrevista de emprego, eu preciso saber algumas informações prévias a respeito daquele cargo que eu estou me candidatando, porque em algum momento o entrevistador vai perguntar o porquê de você ter escolhido o cargo e o que é que você tem de importante ou de relevante que aquela empresa sentiria interesse em te contratar. Você deve se preocupar nessa entrevista também com a sua apresentação pessoal, que vai desde vestimentas, a postura, né, assim, a forma de falar, o que você não deve falar? Gírias, palavras que possam agredir. Você tem que chegar com uma apresentação assim, quando eu falo apresentação, não estou falando de beleza, tá? Eu estou falando de com o cabelo arrumado, se for homem, barba feita, unhas limpas, uma roupa adequada, né? Existem roupas para o passeio do domingo, existe roupa para as baladas, existem roupas para o emprego. Então, as meninas procurem não usar decotes, roupas insinuantes, os homens, né, com uma roupa limpinha, não amarrotada, né? Então, a gente se veste de acordo com aquele momento. Então, nessa entrevista, esses cuidados são imprescindíveis, tá? Saber um pouco também sobre a empresa, qual é a oferta dela, né? Qual o negócio daquela empresa. É importantíssimo, porque não é simplesmente você chegar para uma entrevista sem saber nada, né? A empresa vai escolher aquele candidato que minimamente se interessou em conhecer um pouco daquela organização. Então, esses são os pontos principais que você precisa ter. Deixar sempre nesse momento, transparecer que você está tranquilo. Se você se sentir que está inseguro, isso também não é nenhum impeditivo, tá? Digamos assim, estou muito nervosa. Você pode dizer, pode sim, que isso é natural de qualquer ser humano que está passando por um processo, né? Qualquer pessoa que fica do outro lado da cadeira, num momento desse, sente-se inseguro. Então, por isso que eu digo, conheça um pouco da empresa, conheça um pouco do cargo, que isso vai lhe dar uma segurança maior. Mas caso você esteja nervoso, isso também não vai implicar num processo de desqualificação, né? Porque é natural sentir realmente receio no primeiro momento. Você contemplou duas perguntas que já estavam aqui na frente, que foi uma, como eu devo me vestir, né? Se eu devo ir muito social, né? Se eu devo ir muito elegante, e a outra pergunta foi sobre nervosismo também. Um aluno perguntou se eu ficar nervoso, eu devo dizer que estou nervoso, para o pessoal ter paciência e comigo, porque, como você falou, né? É um local novo para ele ali, um ambiente novo, diferente, então realmente, mesmo que ele tenha passado por outras entrevistas, a próxima realmente ela deixa a pessoa um pouco nervosa mesmo. O processo de seleção, que é uma das áreas do recursos humanos, né, que é fazer o chamamento e fazer a seleção, a entrevista, ela é uma das etapas do processo de seleção. Então, todo mundo que vai ser entrevistado, ele pode ter passado por N entrevistas de seleção. Geralmente dá um frio na barriga, né? Sempre é uma outra oportunidade. E assim, isso está muito vinculado também ao tempo que você ficou desempregado, à tua situação momentânea, né? Então, tudo isso faz com que você, às vezes, vá com um pouco mais de ansiedade para esse encontro. Quando você está trabalhando e vai procurar uma melhoria, geralmente você vai mais seguro. Mas quando você não está nessa condição,
Aí geralmente acontece isso. Mas assim, o entrevistador está sempre muito atento a esses aspectos, né? Porque quando a gente começa a fazer algumas perguntas socioeconômicas daquele trabalhador, há quanto tempo ele está desempregado, o que é que ele fez nesse período, ele buscou se qualificar, ele buscou saber como é que o mercado estava, como foi a busca dele por empregos, ele procurou informações com amigos, então tudo isso faz com que a gente tenha uma noção de como é que aquele trabalhador naquele momento se encontra. Então, a relevância de estar ou não nervoso, a gente associa a esse procedimento anterior que a gente tem de análise prévia daquele perfil do candidato. Mais do que natural que isso aconteça. O que não deve acontecer é seu medo ficar tão grande que você não consiga falar a respeito da sua experiência ou das suas expectativas. E por falar em expectativa, eu tinha acabado de esquecer. Não esqueçam. Sempre numa entrevista de emprego, o entrevistador vai perguntar quais são suas expectativas, né? Sua expectativa com relação à empresa, sua expectativa salarial. Que vocês conhecessem um pouco do cargo, é porque a gente precisa ter uma noção. Eu estou me candidatando ao cargo de vendas, por exemplo. Quanto é que o mercado normalmente paga? Né? A gente tem que ter uma média, porque nesse momento você poderá tanto dizer uma média salarial, como você também pode dizer o mínimo que você está disposto a correr para ingressar naquela empresa. E quando a gente começa com a proposta de que o mínimo é interessante e que você tem outras capacidades a se desenvolver, isso é bom para o entrevistador ouvir, porque ele sabe que você está empenhado e você está engajado, querendo realmente entrar com uma perspectiva de querer se desenvolver no cargo. Isso são pontos positivos que a gente avalia numa entrevista de seleção. Inclusive, Patrícia, no módulo 1 eu disponibilizei para ele um site que ele disponibiliza o valor, a média salarial de um almoxarife de obras, iniciando, né, no município de Alagoas. Então, tinha lá, ele clicava lá no município tal, e lá ele dizia qual era a média salarial daquele município. E a gente viu que por exemplo, Rio Largo, ele paga razoavelmente bem para um iniciante de almoxarife de obra. Já Arapiraca, que a gente já paga um valor intermediário, já tem município que inicia com salário mínimo, então ele tem essa noção, e se realmente ele precisar ter, se perguntarem para ele qual a sua pretensão salarial, ele vai ter essa ideia, porque a gente já disponibilizou no curso lá um link que ele entra lá e vê lá qual o salário específico de um almoxarife de obras. É bem bacana, viu, isso que você fez, Francisco, porque dá para eles essa noção do estado, né, de como está, e caso ele conheça alguém nessa organização, que ele possa ter um contato, isso também seria bem legal, porque ele poderia conversar com alguém, saber um pouco sobre a empresa, então ele já vai assim mais firme para uma entrevista de seleção nesse momento. Inclusive tem até uma pesquisa que fala que a maior parte dos acessos ao emprego geralmente é indicação, né? Tem o processo seletivo, mas a indicação também ela tem um peso bem significativo. Tem. A indicação, porque assim, as empresas que valorizam o processo de indicação, né, do trabalhador, ela valoriza aquele trabalhador que já está na organização. Significa que está dando valor e credibilidade a ele, né? E ao mesmo tempo, a gente só indica alguém quando a gente também confia na outra pessoa. Minimamente é essa a ideia que se tem, né? Porque na hora que você indica alguém para uma empresa, por mais que você diga que eu só indiquei, mas na hora que você indica, você é corresponsável pelaquela situação. Então, geralmente, quando se indica, a gente diz assim, fulano, eu estou lhe indicando, mas veja lá, olhe lá o que é que você vai fazer, é meu nome que está no jogo. Então, isso faz parte de algumas políticas das empresas, realmente, receber o candidato por indicação. Não que ela não vá fazer um processo de entrevista. Isso, é isso que eu ia comentar. E de seleção, tá? Mas, assim, o trabalhador se sente valorizado, né, de poder ter voz, né, naquela empresa, mas com certeza ele passará por uma entrevista de seleção e outras técnicas a depender do profissional de RH daquela instituição, tá? Então, as técnicas vão variar nesse processo, mas a entrevista, ela é um ponto fundamental, independente de ter um RH estruturado ou não, no mínimo você passa por uma entrevista, seja com o gerente da área, seja com o dono da empresa, seja com o seu supervisor imediato, você vai passar por esse processo. Patrícia, uma pergunta que fizeram também foi, eu acho que você comentou, mas queria que você explanasse um pouco mais,
O que eu não devo fazer numa entrevista? Eu sento lá relaxado, eu entro falando alto. O que eu não devo fazer em uma entrevista de emprego? Você já começou falando justamente o que não deve. É assim, a gente tem que moderar o tom de voz, né? Fazer um cumprimento, lógico, a quem está recebendo. Se você realmente chegou nervoso, você pode falar que chegou nervoso. O comportamento em si, né? A gente não vai chegar realmente largado, nem desajeitado. A postura na cadeira, isso conta. Se a sala tiver, se a entrevista for entrevista coletiva, tiver mais alguém, cumprimenta as pessoas que estão ao seu redor, isso é de bom tom, né? Que faz com que você, no mínimo, se perceba que você é educado, né? Com as pessoas. E assim, como eu falei, gírias, de jeito nenhum, né? A forma de você falar com gíria. Tenta ver uma linguagem mais adequada. Eu sei que às vezes as pessoas não têm a educação formal, mas assim, tenta elaborar uma falinha mais organizada, né? Falar com calma, né? Falar explicado. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade de se expressar, mas tenta treinar, usa a técnica do espelho, Sim. tenta chegar em casa de frente do espelho, cumprimenta, né? Faz um resumo de como é que você vai se apresentar nessa entrevista, né? Assim, meu nome é fulano, eu tenho experiência nisso. Aí você fala e se vê. Aí você vai ter noção do que você pode melhorar nessa entrevista. Quando o Francisco falou, posso chegar meio largada, então assim, eu lembrei de alguns episódios que eu passei muito tempo como selecionadora. E às vezes até a camisa, né, do homem, às vezes vem toda aberta, né? Isso é um descuido que não dá para deixar. E a depender do cargo, né? Eu estou falando de um cargo de almoxarife, eu sei que é um cargo que não existe essa formalidade de roupa. Se você tiver com uma roupa de botão, por favor, feche os botões para ficar mais adequado à sua postura. A aparência, né, a apresentação pessoal, ela conta muito nesse momento, tá? Também não precisa tomar um banho de perfume, não, tá, pessoal? Sim, é. Coloco isso para os candidatos. Você chegar asseado não quer dizer que você precisa chegar na esquina com o seu perfume, não. O banho normal, o desodorante normal que você usa, isso faz toda a diferença. Não precisa chegar exalando nenhum perfume forte. Mas, assim, o trivial, o normal, é um banho e um desodorante mínimo que você possa usar. Não se preocupe em chegar perfumando, exalando no ambiente, tá bom? Patrícia, aí tudo bem. Aí passei para a entrevista de emprego, estou ali já trabalhando, coisa e tal. E uma das perguntas que surgiu foi o seguinte: em que momento eu devo procurar o RH? Eu já estou trabalhando, tá bem lá. Em que momento eu devo procurar? O RH é o seu aliado. Você entra por ele e vive com ele do lado. O seu acesso inicial já é justamente pelos recursos humanos, né? Desde o processo de entrevista, né? De admissão, né? Passa pela parte documental e o seu processo todo com a organização. Se você vai tirar férias, se você vai programar férias, se você vai entrar com um atestado médico para algum tipo de licença, se você está tendo algum conflito na organização, seja com seus pares, né, com seus colegas, seja com seu superior, o RH vai ser sempre este caminho, ele é o mediador. Lembra que eu falei, ele é o intermediário entre você, funcionário, e a gestão maior. Então, em qualquer situação que você esteja, o RH é sempre o caminho. Então, eu quero saber porque meu salário foi descontado, ou porque eu tive problema de hora extra, ou porque eu tive problema com meu colega, ou porque meu superior falou alto comigo, ou porque eu me desentendi com um colega de trabalho, ou porque não estou gostando de alguma norma que a empresa está colocando, eu estou tendo dificuldades. Então, você sempre procura o RH para conversar sobre isso, dialogar. O recursos humanos é algo que você vai entender, não é que ele é o seu amigo, tá? Mas ele é a pessoa de confiança que você vai tratar desses assuntos, seja ele de conflitos pessoais, sejam ele de conflitos organizacionais. Então, você vai ter nele um aliado para que você possa ter essa conversa. Lembrando que as conversas de corredores, elas nunca soam bem, né? Por mais que você tenha alguém que desabafe, mas assim, esses pontos que você quer questionar ou você quer informações, então você tem que procurar um órgão formal, então passa a ser o recursos humanos. Então ele vai ser sempre a pessoa, o setor que vai estar intermediando a sua vida enquanto estiver na empresa, do início, durante e até mesmo quando se sai, você sai também pelo recurso
humanos, porque o processo demissional, de entrevista de desligamento, é todo feito por lá. Então, RH vai ser sempre o seu companheiro ao longo da sua vida na empresa. Ok, Patrícia, eu acho que já está bom, a gente já conversou bastante, a gente já viu os anseios dos alunos, já tentamos solucionar algumas dúvidas. Nessa curta entrevista, eu descobri que a Patrícia é psicóloga, né? Tem 20 anos de experiência, que o RH hoje é denominado gestão de pessoas, né? Ainda estava entendendo um pouco sobre isso. Fazer, né, aquele treinamento no espelho é importante para o momento da entrevista. Patrícia, me diga uma coisa, de todas essas perguntas aqui, faltou alguma pergunta que você gostaria que tivesse sido feita, ou quer fazer mais algum esclarecimento? Tem alguns minutinhos ainda. No momento, eu acho que uma coisa importante que o trabalhador precisa perceber e enxergar nesse momento é as oportunidades que surgem, né, quando a gente está falando em vagas de emprego, nas mídias sociais, que eu acho que a gente não tocou nesse ponto. Tem feito uma mudança significativa na área de empregos. Então, as vagas, elas nem sempre são oportunizadas no anúncio, né? Às vezes elas estão nas mídias sociais. Eu acho que todo mundo hoje tem acesso ao celular. No celular você tem o espaço profissional chamado LinkedIn, que é onde os profissionais se cadastram. Você tem o WhatsApp, né, que ali é fonte de informação o tempo todo, não é só bate-papo, mas existe o lado profissional, que sai muitas oportunidades. Ficar atento ao Facebook, que também sempre algumas empresas têm sua própria mídia, né, digital, e ela posta todas as vagas. Então, atentar para esse aspecto, que eu acho que todo mundo tem acesso, né, a Facebook, Instagram. Toda empresa hoje, mínima que seja, ela tem uma página. Então, lembra quando eu falei falar um pouco sobre, você conhecer um pouco da empresa? Um bom caminho seria justamente pelas mídias sociais, porque você vai lá, bota o nome da empresa e procura saber o que é que ela tem, o que é que ela faz, qual é a política dela de recursos humanos, aí você vai tendo ideias que vai facilitar o seu processo de entrevista naquela empresa. Então, esse espaço de mídias sociais é muito interessante e a gente acabou não tocando nele. Ótimo. Para concluir, você fez aquela provocação como é que se diz? Da nomenclatura, né? Sim. Realmente, os humanos têm inúmeras nomenclaturas. Tem gestão de pessoas, gestão com pessoas, gestão de talentos, recursos humanos, no serviço público, gestão do trabalho e da educação e saúde. Mas, assim, apesar de todas elas, desse monte de modernização, hoje, se eu falar gestão de pessoas, nem todo mundo conhece. Embora seja hoje, depois de recursos humanos, a mais conhecida é gestão de pessoas. Me esclarecesse uma coisa, você falou em redes sociais, né? As empresas, ela também tem esse caminho também de pesquisar o profissional. Ele vai lá e vê o que é que o profissional, o candidato lá está postando, está vendo, está curtindo. É bom também o candidato prestar atenção nisso aí também, né? Sim, muito importante. O próprio perfil, né, do candidato, ele passa a ser uma fonte de informação do selecionador, né? Dá uma olhada, o que é que ele se interessa, né? Porque quando você entra no perfil, você vê quais são os interesses daquele candidato, você vê quais as inclinações que ele tem de postagem, como é que ele se comporta nessas postagens. Então, o próprio perfil de Facebook e de Instagram, que são os principais, dá muito indicativo. Então, se você pretende procurar emprego, por favor, dá uma olhada no que você anda postando, como você anda postando, né? Porque realmente é uma fonte de pesquisa hoje. Antes a gente usava muito, ainda usa, na verdade, as referências profissionais, tá? Mas antes de eu chegar no refinamento de uma informação profissional, né, junto ao emprego anterior, a gente dá uma olhada. E principalmente para aqueles candidatos que nunca trabalharam. Então, não vai ter um antecedente profissional. Mas hoje, com as mídias sociais, então você se expõe muito. Então, muito cuidado com essa questão, né, do que você coloca nas redes sociais, né? Se policia um pouco, não é que você vai deixar de ser você, né? De emitir suas opiniões, mas a gente ter o cuidado de como a gente se projeta nesses espaços, porque são espaços que nos dão visibilidade e que as empresas estão sempre de olho. Bom, Patrícia, eu acho que está de bom tamanho. Eu quero agradecer a você, a sua participação aqui. Com certeza os alunos eles vão se inteirar
tanto a solução dos questionamentos que eles fizeram, quanto também o posicionamento que ele deve tomar na entrevista de emprego, certo? Muito obrigado. Ok, obrigada pela oportunidade. E caso ainda assim, não tenha atendido todas as perguntas, pode ser que em algum outro momento a gente possa estar respondendo esses alunos presencialmente não, virtualmente, Igualmente. presença de todos. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Patrícia. E aí, vocês gostaram da entrevista com a Patrícia Bezerra? Ela deu excelentes dicas como se comportar numa entrevista de emprego, tanto na parte de vestimenta, né, você vestir adequadamente, como chegar um pouco também antes do horário da entrevista, não chegar em cima da hora, estudar um pouco a empresa para, quando chegar lá, não ser pego de surpresa em relação a algum questionamento sobre a empresa, se ela conhece ou não. E o mais importante, uma dica de ouro dela, foi aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, né? Porque as empresas hoje, ela também faz esse tipo de investigação. Ela entra no Facebook de vocês e tenta ver, no Instagram agora, né? E tenta ver o que você está postando, o que você não está. Então, tomar muito cuidado com essas postagens, certo? Para que a empresa não ache que aquela postagem seja inadequada a um funcionário que trabalha na sua empresa. Perfeito? Agora vamos lá assistir parte. Se eu fosse colocar toda a aula, aí a gente ia gastar muito tempo aqui, né? Eu vou colocar partes importantes que a gente teve na nossa aula, certo? Vamos lá assistir a nossa aula, primeira aula do Zoom que nós fizemos. Vamos lá? Eu vou gravar essa aula, certo? Ela está sendo gravada, certo? Que eu vou editá-la e vou colocar lá também na plataforma para que os outros alunos também vejam. Aqui é a nossa plataforma, né? Como vocês já estão bem habituados a falar sobre ela. Me perguntaram se o fórum era obrigatório, se precisava responder o fórum. Os dois primeiros fóruns são obrigatórios. Você recebe nota para participar dele. Qual é o fórum? Que é aquele fórum de apresentação e um fórum de discussão que tem no primeiro módulo. Esses dois fóruns você recebe nota por ele. Participou, recebe nota. Quem participou logo no começo está recebendo nota cheia, né? Mesmo que a participação seja mais básica ali, mas está recebendo nota cheia. Mas quem estiver participando nesses últimos, né, da semana passada para cá, quem vier participar, a nota vai ser um pouco mais reduzida, né? Até para ser mais justo quem participou primeiro, mas também está recebendo nota. A nota vai ser computada até o final do penúltimo módulo, que é o módulo 7, certo? Até lá, quem contribuir lá, quem fizer alguma contribuição, vai receber nota sem problema nenhum, certo? Que vai ser computada no final. A partir do segundo módulo, os fóruns não são computados notas, mas é importante vocês participarem porque é com ele que vocês vão construir o seu projeto de intervenção lá no finalzinho do módulo que ele vale nota. Então, quanto mais vocês participarem desses fóruns, vai ser melhor porque vocês vão ter mais material, mais subsídio para poder construir. É uma coisa muito básica. Não se preocupe. Imagine como foi a construção do desenho, né? Todo mundo achou que o desenho fosse uma coisa complicada, né? E aí todo mundo se assustou, mas viu que é uma coisa muito básica, né? Muito simples. A mesma coisa é o projeto integrador. Eu já vou deixar para vocês, já vou deixar pronto para vocês a parte inicial, a introdução inicial, para que vocês coloquem palavras de vocês mesmos, façam modificação lá. Eu vou colocar a definição do profissional de almoxarifado do grupo, já vou deixar pronta também lá para que vocês já utilizem elas também. Discussão de cada módulo, aí é com vocês, é vocês que vão construir. Quem não tiver computador, não tem um computador, não sei, mexer no Word, coisa e tal, não tem problema nenhum. Faz no cadernozinho direitinho, copia no caderno, tira foto e manda pelo o link que vai ser disponibilizado para colocar a atividade. A mesma coisa do desenho do almoxarifado. Tira a foto e põe lá. Quem tiver uma habilidade melhor, souber mexer no Word, coisa e tal, faz no Word e salva o produto da construção lá, certo? Não precisa colocar referência, já vou deixar a referência dos módulos, porque, claro, a gente precisa referenciar o que a gente vai discutir. Aí eu vou colocar, já vou deixar a referência pronta. Vocês só vão se preocupar com a construção, basicamente, dos módulos e uma falinha simples lá, uma coisa bem... Eu vou até deixar um exemplo para que vocês sigam de cada módulo, né? Como vocês vão fazer.
E no final, considerações finais, com o que você achou do curso, coisa e tal, como foi a construção de todo o processo. Então, você faz lá uma consideraçãozinha, não precisa ser 2, 3 laudas, abaixa meia lauda é suficiente. E aí salva o material e manda. Quem não tiver, escreve tudo direitinho lá, cada folha coloca um tópico lá, tira a foto de tudinho e manda para a gente fazer a computação das notas. Eu vou dar um passeio aqui na nossa plataforma. Então, essa primeira parte aqui é a parte que fala sobre a apresentação do curso, né? Ele fala sobre o quadro de conteúdo, né? O fórum de notícias. Inclusive, tem 2 notícias lá que a Secretaria de Educação disponibilizou. Eu trouxe para cá para o fórum de notícia. Tem as datas das atividades, né? De cada módulo, vocês podem curtir também. Teve também aqui a discussão sobre a entrevista com o RH, teve perguntas excelentes, e a gente aproveitou quase que todas, entendeu? O segundo módulo aqui, falando sobre apresentação pessoal e ambiental, aqui tem o fórum de apresentação. Esse fórum aqui de apresentação, ele vale nota. Então, quem não fez ainda, contribua, ainda dá tempo, certo? Não vai ter a nota cheia, como eu falei antes no início, mas vai ter uma nota suficiente para... Aqui está a revisão do perfil, que também vale nota. A revisão do perfil é a foto, é um print do perfil. Eu tenho um vídeo que eu explico como é que faz. A gente tem mais aqui. Tem o fórum de discussão. Esse fórum também ele vale nota. E teve também um plantão de dúvidas. Esse primeiro módulo, ele foi mais uma ambientação para vocês entenderem como é que é a plataforma. Aí, a partir do segundo módulo, aí já entra mesmo o assunto do curso em si. Essa parte aqui é o projeto. Eu vou até abrir aqui o modelo que eu... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês o modelo que eu fiz, para que vocês vejam que é uma coisa muito simples mesmo. Pronto, vocês estão vendo aí? Estão vendo o modelo do projeto? Pronto, então aqui, ó, essa parte inicial normal. Aqui, no projeto integrador, você coloca o nome do projeto, certo? Você cria lá um nome que você achar interessante. Lá eu vou colocar alguns exemplos, né, de nome de projeto lá no fórum, e aí vocês pegam um daqueles ali, vocês criam de vocês e coloquem o nome do projeto, certo? Aqui coloca o nome do aluno, o eixo já coloquei o eixo, já coloquei o supervisor, né, já coloquei o nome do professor aqui, tá tudo certinho, não precisa se preocupar com essa parte. Essa parte introdutória, eu vou deixar como exemplo a parte do projeto mesmo, que eles mandam para a gente. Então, a gente vai deixar aqui do jeito que está aqui, certo? Essa parte de desenvolvimento, o que é FIC, eu vou explicar também, eu vou deixar aqui já pronto, o que é um pouco do FIC, para que vocês também deixem lá pronto. E aqui, nessa parte daqui, eu vou descrever cada módulo, mais ou menos uma ideia, para que vocês sigam mais ou menos esse passo, certo? Só que na parte do módulo que fala sobre a definição do almoxarifado, eu vou trazer aquela discussão do fórum, né? Então, todo mundo vai receber a mesma definição lá, mas se vocês quiserem ainda acrescentar alguma coisa, não tem problema nenhum, pode acrescentar, certo? E aqui no final você fala eu vou deixar também um modelo como você fala do projeto, e aqui nas considerações aí é por você, né? Eu vou deixar um pedacinho pequenininho iniciante, para você ter uma ideia, mas aí vocês vão falar, né? Como foi a expectativa do curso, que o curso inicialmente era difícil, né? E no desenrolar, deu para fazer as atividades, deu para fazer as tarefas, mesmo não tendo habilidade com informática, mas deu para cumprir, ou foi difícil, entendeu? Foi uma experiência que eu não gostei muito. Então, você fala aí o que você achar. Isso aqui não vai lhe reprovar, isso é só para que a Secretaria de Educação conheça um pouco de como é que foi o desenvolvimento de cada curso, certo? Então, está aqui esse modelinho aqui, eu vou aprimorar ele um pouco mais até a semana que vem. Quando eu disponibilizar o módulo, eu já vou deixar ele já arrumadinho, já com a definição do que é o almoxarife e tudo mais, direitinho lá, para que vocês consigam já ter um norte para poder construir o seu projeto. Até eu abrir o módulo 7, eu pretendo já deixar esse projetozinho já pronto para que vocês já tenham uma ideia como é que vai ser, certo? Eu vou deixar, o que eu escrever, eu vou deixar em vermelho,
O que ficar preto, por exemplo, tem um tópico lá falando sobre desenvolvimento, mas se você achar que, eita, não vou colocar desenvolvimento não, vou colocar outra coisa, não tem problema, pode mexer do jeito que for. E o que tiver de vermelho é fala minha, então você coloca, parafraseia lá aquele texto que eu colocar, e aí você coloca de preto, certo? Deixando para vocês. Quem não tiver habilidade com esse computador, não tem problema nenhum, faz no papel, escreve e manda para mim. Ô, professor, Pode falar. esse modelo aí do projeto que o senhor mostrou, Certo. o mesmo que tem que fazer? Vocês vão ter que fazer esse projetozinho. É uma coisa muito simples, entendeu? Não tem mistério nenhum. Você vai trazer alguma coisa que você colocou lá no fórum. Então, você colocou lá no módulo 1. O que aconteceu no módulo 1? No módulo 1 aconteceu isso, aquilo, outro. Tivemos uma atividade falando sobre... mais ou menos contando a história de como você passou no curso. Entendeu? Contando a sua história dentro do curso. Basicamente isso aí. Entendi. É uma coisa muito simples mesmo, não tem muito... Se vocês ainda tiver o desenho de vocês, caso vocês não tenham alguma coisa assim, tirou a foto e apagou, coisa e tal, e jogou fora, você pode fazer o seguinte, você pode... Pronto, ótimo, beleza. Então, esse desenho você pode colocar dentro do projeto. Então, no módulo 3, né, a gente falou sobre o desenho, coisa e tal, o desenho está aqui abaixo, para aquele negócio todo, e aí você vai, é como se fosse um diário de bordo mesmo, como se fosse um portfólio seu, e você vai construindo lá, certo? Não é nada muito complicado, quem não conseguir fazer pode me pedir ajuda, entendeu? Que eu vou ajudando aí, sem problema. Alguma pergunta? Qual é o peso da nota final do projeto integrador? Olha, eu fiz o seguinte, eu coloquei uma média de todas as atividades. Todas as atividades ela tem um peso único, certo? As questões, a participação no fórum, a postagem do perfil, a postagem da foto, do desenho e o projeto integrador. Todos ele têm uma nota única. Quem libera a certificação é a sua participação no Moodle. Então, todas as atividades, por isso que tem pessoas que têm uma certa dificuldade de acesso tecnológico, de acesso ao celular, a plataforma, tem dificuldade, entendeu? Porque eu não sei como é que entra aqui, como é que entra ali. Aí eu estou dando esse suporte, porque no final do curso, se a pessoa não gerou uma nota mínima que parece que é 60% do aproveitamento, esse certificado não é liberado, certo? Então, é importantíssimo que vocês participem. Se tiver alguma dificuldade, fale comigo que eu vou orientar para poder que vocês tenham uma certificação no final. O certificado, ele vai ser, eu pensei que ia ser disponibilizado dentro do Moodle, mas não vai ser. Ele falou ontem para a gente, a não ser que até o final do mês modifique. Mas ele falou para mim, para o grupo lá, que o certificado vai ser enviado por e-mail. Então, certifique-se que esse e-mail que está lá para vocês é um e-mail correto, certo? Quando finalizar o curso, eu vou manter o grupo mais ou menos uns 30 dias até eles liberarem o certificado. Quando eles liberarem o certificado, eu vou perguntar se está todo mundo com certificado. Quem não tiver, não recebeu por algum motivo, aí me avisa, porque eu entro em contato com a coordenação e aí a gente vê como faz para entregar. Mas é importante que o e-mail de vocês esteja ativo lá, esteja um e-mail, certo? Bem, que vocês usem com certa frequência. Não precisa entrar todo dia, mas pelo menos uma vez por semana você olha lá e vê se está tudo certo. Beleza? Vou tirar uma dúvida? Pode falar, pode falar. Eu acho que eu falo demais, né? Não, eu acho que nada. Quando o senhor falou aí, eu não sei da cidade de vocês, eu, assim, fiquei curioso. Pelo menos eu sou de Maceió, aí todos são de Maceió, são de outros municípios, são o quê? Fiquei nessa curiosidade. Diga aí, cada um fala aí seu município aí. Paulo Jacinto. Cajueiro. Eu lá. Eu sou de São José da Laje. José da Laje também. A Maria José teve dificuldade do som, a gente não conseguiu falar com ela, mas ela está ali, ela está vendo a gente.
Pois é, então tem pessoas de vários municípios, tem pessoas de outros E o municípios. senhor, professor? Eu sou de Maceió, sou de Maceió. Ah, ficou, agora me despertou, tinha me despertado essa curiosidade antes, fiquei até assim, fiquei até bobo agora, eu achei que só tinha pessoas de Maceió. Não, não, tem gente tem gente Era, eu fiquei voando no. Desculpa aí, pessoal. Não estou discriminando ninguém dos interior, não, pelo amor de Deus. Eu achei assim, que cada município ia ter uma disponibilidade, tá entendendo? Não, aí ficou assim, cada um, como é um curso online e foi disponibilizado para todo o estado, né, Secretaria de Educação de Alagoas, então eles divulgaram para todas as GERES. Então a gente tem alunos daqui mesmo, nesse mesmo curso aqui, tem de vários municípios, entendeu? Claro que eu acho que a maioria, eu acho que uns 30% é de Maceió, mas tem, cada região tem um pedacinho daqui do curso. Certo? Assim, e por curiosidade, eu estudo com antes, né, também, na minha escola. Na mesma escola, na mesma turma. É mesmo, então coincidiu aí. Pois é. Mas assim, é um prazer ter conhecido vocês aí, apesar da gente não se ver, sou Rosinaldo, moro em Maceió. Agradeço pela atenção de todos. E assim, criamos um vínculo, né, apesar de uma aula, mas assim, só o motivo da gente no mundo que a gente está hoje em dia, está tão crítico e quanto mais gente a gente conhecer, melhor. Prazer a todos. Exatamente, a gente está formando vínculos aqui, né? Já sei que tem tem pedreiros aqui trabalhando na área da construção civil. Eu sei que tem pessoas aqui Então eu sou estudando. encanador. Encanador, né? Encanador. Eu sei que tem músico aqui, né, Gabriel? Gabriel é músico, então. E aí. Gabriel. Então fica assim, gente. Alguém quer falar alguma coisa mais para a gente encerrar? Ó, E aí, Lucinalva, você aqui que está representando aqui a mulher junto com a Maria, diz aí alguma coisa. Não, professor, tá tudo ok, viu? Um prazer. Maria, a gente está lhe ouvindo, quer falar alguma coisa? Como é que está a sua experiência no curso? Fala aqui para o seu Tá colega. tudo bem. Graças a Deus. Como é que está? A Maria José, ela tem uma amiga, né? O Anderson, amigo do Gabriel, e a Maria José, ela tem uma amiga que é a Ana Cláudia também, que também tem uma dificuldade. Quando eu entrei nesse curso, porque assim, antes de entrar no curso, eu queria até contar uma experiência para vocês. Antes de entrar no curso, eu achava que todo mundo tinha celular. Todo mundo tem celular. Olha, todo mundo tem celular, todo mundo está conectado à internet, todo mundo. A gente vê que tem mais celular no Brasil do que população. Aí, quando a gente entra na realidade, a gente vê que não é bem assim, né? A amiga da Maria José, a Ana Cláudia, ela usa o celular da mãe para estudar. Então, a mãe trabalha, dá plantão, aí, né? Nem todas as vezes ela está com celular. Então, você vê como é a dificuldade, né, das pessoas em utilizar, mas ela está lá firme e forte, junto com a Maria José, junto com a Lucinalva, que também tem uma certa deficiência com informática, mas a gente está lá firme e forte. Inclusive, Lucinalva, você até falou que você faz o EJA junto pelo WhatsApp, né? Professor, eu estudo EJA e eu estou fazendo pelo WhatsApp. As minhas aulas estão sendo toda pelo WhatsApp, porque a gente não está podendo, né, estudar com as aulas presencial. Aí estamos estudando pelo WhatsApp. Todas as minhas atividades, os professores mandam para mim pelo WhatsApp, porque eu tenho dificuldade mesmo na área da informática, e eu quero agradecer ao senhor por este apoio, por essa ajuda que o senhor tem me dado, porque senão eu já tinha desistido. Mas o senhor me deu o maior apoio e eu quero agradecer. Se depender de mim, ninguém desiste aqui não, vai todo mundo até o final. A única coisa que eu não posso fazer é lhe dar a resposta, eu não posso fazer isso, mas o que eu puder fazer, manda o material para você pelo WhatsApp, manda as questões, você responde e a gente vai discutindo assim. Entendeu? Eu não mando para todo mundo, porque tem muita gente que tem habilidade de usar a informática, então quem tiver, vai fazendo. Mas quem não tiver, eu vou ajudando da forma que for possível. E aí, Jobson? O Jobson também é um dos alunos também que está lá à frente, lá,
Postou a atividade, ele já sai, já vai fazendo. Diga aí, Jobson, sua experiência no curso, como é que tá? Tá boa, professor. A experiência tá muito boa. E Graças a Deus. sobre como essa mulher falou aí que ela faz o EJA, eu também faço o EJA. Só que eu respondo as atividades pelo blog, né? Da escola. Da escola, né? Pronto, lembrando, olha, eu vou fazer eu tô gravando essa aula, eu vou compilar ela junto com a entrevista da Patrícia, e aí eu vou lançar essa aula, certo? E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pela plataforma, certo? Porque quando vocês entram na plataforma, fica o registro lá. E eu mando um relatório, né? Eu mando um relatório dizendo, olha, entrei em contato com os alunos, abri o fórum, fechei, eu faço todo esse relatório. E se eles quiserem acompanhar se realmente o que eu estou falando é verdade, eles vão entrar lá no relatório e vão ver, porque eles têm acesso para isso. Então é importante que vocês entrem na plataforma, façam as atividades, não precisa fazer todas nas carreiras, é importante que até o dia 17 desse mês tenha tudo concluído, para que vocês fiquem uma semana folgada para fazer o projeto integrador, certo? Beleza? Tudo bem? Tranquilo. Podemos encerrar? É. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Valeu, Boa tarde, Bom dia, professor. pessoal. Foi um prazer. Valeu. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, gente. Até logo. Vou Pessoal. encerrar. E aí, vocês que não participaram da nossa aula, o que achou? Foi bastante interessante. A gente viu que tinha poucos alunos. A gente sabe que estamos num momento ainda de isolamento social, que estamos ainda em home office, né? As escolas não estão funcionando, mas a gente não conseguiu trazer todos os alunos para a nossa aula, mas os que participaram foi bem interativo, foi bem gostoso de fazer. Agora vamos falar um pouco sobre o nosso projeto integrador. Eu vou abrir aqui no seu quadro branco, vou disponibilizar para vocês dar uma olhadinha, e aí lá eu coloquei um roteirozinho, deixa eu abrir aqui para a gente discutir melhor. Pronto, aqui está nosso quadro branco, para vocês dar uma olhadinha como é que vai ser o nosso roteiro. Mas antes de explicar para vocês, eu fiz uma pesquisa, né, junto dos alunos, e 100% dos alunos que responderam acharam a ideia excelente, que vai ser, no lugar de seria uma coisa escrita, né, vai ser um vídeo. Cada aluno vai gravar um vídeo no próprio celular, ou pode pedir a ajuda de um colega para poder fazer a filmagem, ou de um parente. Essa filmagem ela deve durar mais ou menos de 5 a 10 minutos, eu vou explicar daqui a pouco como é que vai ser. E aí, depois que você fazer essa filmagem, você manda para mim. A única edição que eu vou fazer é colocar seu nome lá, né? O seu nome no início do vídeo. Devolvo para vocês e aí vocês postam, né, no local lá adequado que é a postagem do vídeo, certo? Eu vou explicar tudo direitinho como é que faz. Tranquilo? Vamos lá mostrar o roteiro, como é que vai ficar? Vamos comigo aqui nosso quadro branco, né? O vídeo pode ser gravado com o seu próprio celular, né? Caso você não tenha, né? Porque a gente percebeu que alguns alunos ainda não têm o próprio celular, ou está quebrado, está com algum defeito, e aí está usando de parentes, ou está usando de colegas, né? Então, você pode usar tanto o seu quanto do um amigo. Com certeza, um amigo seu não vai impor de fazer essa liberação, ou um parente seu, até porque você está concluindo um curso, né? Então, é importantíssimo ele ajudar. E aí, eu vou dar um exemplo aqui de roteiro, né? Você pode seguir o roteiro que você achar melhor, mas esse aqui é só uma sugestão para um norte, para que vocês sigam, certo? Por exemplo, você abre a câmera do seu celular, começa a gravar, dá um tempinho de um segundozinho, né, para o foco se acostumar com você, e aí em seguida você fala seu nome completo, qual a cidade que você mora, qual o ano que você está estudando, certo? A escola onde você estuda. Depois você fala um pouco da sua expectativa no início do curso, como é que seria o curso, a modalidade do curso à distância, como é que seria, se teria dificuldade ou não. E aí depois você fala como você viu o curso, né? Se você achou difícil, fácil, se deu para entender, se a conexão na sua área de moradia era difícil, era fácil. Então você faz um comentáriozinho lá e parte para a próxima parte, que é a parte que você vai falar do que você aprendeu no curso. Não precisa falar todos os módulos. Se quiser falar todos os módulos, não tem problema nenhum, certo? Desde que fique naquele período de 5 a no máximo 10 minutos. Mas se você quiser, você escolhe um dos tópicos, né? Um dos módulos, e você comenta sobre ele, né? O módulo que eu mais gostei foi o módulo 2, que fala sobre o desenho do almoxarifado. O módulo que eu mais gostei foi
a da curva ABC, aquele cálculo que a gente sabe qual o produto que roda mais, qual que fica mais na prateleira. Não, a parte que eu mais gostei foi aquela parte que fala sobre a descrição do profissional do almoxarifado, né, o que é que ele faz. Então, essa parte foi muito interativa, muito interessante. Então, você fala a parte que você gostou. Como eu falei, o vídeo ele deve durar de 5 a 10 minutos, no máximo. Você grava sozinho, ou pede ajuda de alguém, certo? Vai fazer essa gravação, de um colega, de um familiar. Você envia para mim esse vídeo. Como ele é curtinho, você pode mandar pelo WhatsApp ou por e-mail, pelo que você achar melhor. É o dispositivo que você vai enviar. Eu vou fazer a edição, colocando seu nome direitinho, certo? E mando de volta para vocês. E aí, vocês postam na atividade. É importante, essa atividade ela vale nota. Não adianta você ter tirado nota boa em todos os módulos e não entregar o projeto integrador. O projeto integrador é importantíssimo. Você tem que entregar esse projeto para poder nós concluirmos a sua participação no curso. Então, é basicamente isso. Você vai fazer um vídeo rápido, curto, com seu nome, onde você mora, qual é o colégio que você estuda, qual o ano que você faz, qual o módulo que você mais gostou, qual é a sua expectativa no curso inicial, e agora o que você pensa do curso. E aí, depois de tudo isso gravado, você manda para mim, eu vou editar, colocar seu nome lá direitinho e devolvo para vocês, certo? Então, o que acontece? É importante que você faça essa gravação do vídeo, porque faz parte do projeto. Não adianta você ter tirado nota boa nos módulos, ter participado dos fóruns, está tudo certinho lá, e não entregou o projeto. Lembre-se que o certificado ele vai ser entregue a vocês mediante a sua participação no curso. E esse ponto é fundamental para que vocês recebam o certificado, certo? Dentro do prazo. O prazo para entregar esse vídeo é até, no máximo, dia 25, né? Quando a gente tem o nosso período de chat, que a gente tem o chat de dúvida, então você entra lá, faz a postagem, qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo. Certo? E no final tem uma enquete que você pode participar, certo? Essa enquete é bem básica, é algumas perguntas, falando sobre alguns tópicos lá, já vou deixar, na semana que vem, já vou deixar disponível para que vocês vejam. E aí vocês respondem se quiser, fazer algum comentário, então você pode ficar à vontade em participar ou não. Essa enquete, ela não faz parte da pontuação, é opcional, você participa se quiser. Mas o vídeo entregando o projeto, esse é importantíssimo. Depois eu vou fazer uma edição de todas as falas e vou apresentar para vocês. Se todo mundo, vou fazer uma promessa aqui com vocês, se todo mundo entregar esse projeto no prazo, dentro da semana do dia 25, que é a última semana do mês, a gente vai fazer uma nova aula, então a gente vai fazer um aulão final, uma espécie de encerramento, falando a expectativa do curso, o que achou, o que gostou, o que não gostou. Vamos fazer um aulão. Indique também o melhor horário que vocês queiram participar, se pela manhã, se pela tarde, se pela noite, certo? Porque a gente sabe que tem pessoas ainda que, apesar do isolamento social, ainda tem algumas categorias de trabalho que voltou a trabalhar e tem alguns alunos que trabalham, que preferem fazer essas atividades à noite. Então, indique para mim e aí a gente começa a participar. Tranquilo? Beleza? Então, vamos em frente, viu? O curso não terminou ainda não. Vamos lá. Aguardo vocês na plataforma. Fique com Deus.